Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou o Rodrigo Cadur, palestrante do Semeador, e hoje estamos aqui reunidos para mais um tema. O tema de hoje é psicologia e evangelho. Então, é um tema assim muito pertinente, porque nós estamos vivenciando um momento que psicologicamente tem muitas pessoas que estão abaladas, abatidas. Aconteceu muita coisa nesse último ano. Então, nós vamos trabalhar esse tema baseados principalmente no livro Encontro Marcado, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, e nós vamos fazer uma ponte entre esse tema e o Evangelho. Então, nós vamos, antes de iniciar, elevar o nosso pensamento a Deus e solicitar que nos acompanhe durante todo este tema, para que possamos extrair o melhor para nossas vidas. Então, bom, vamos iniciando contando uma história que vai nos ilustrar um pouco do tema. Então, talvez vocês já conheçam, essa história se chama a história do monge e do samurai. Então, havia um samurai japonês, né? Eles moram, todos eles no Japão, que ele queria encontrar, assim, a sua iluminação, ele queria encontrar a sua felicidade, ele queria ter as respostas da vida. E com isso, ele sai à procura dessas respostas e não consegue encontrá-las em nenhum lugar do Japão. Então, ele é orientado a ir até a China. Ele teria que atravessar o mar durante alguns dias e também teria que passar por muitas situações assim difíceis, de montanha, de frio, enfim, ia ser um percurso muito complicado. Mas ele estava tão determinado que ele precisava resolver essas angústias que ele tinha, e ele decide ir atrás desse caminho. Ele percorre um dia, percorre dois, percorre 3 dias esse caminho. Ele está com muita fome, ele está cansado, ele está com sono também, ele pega muito frio, mas ele finalmente chega na montanha que foi indicada para ele, onde haveria um sábio que teria todas as respostas. Então ele está escalando essa montanha, que é muito dura, mas ele persevera e chega lá em cima. Quando ele chega lá em cima, ele encontra o sábio sentado em posição de sábio. E aí ele chega perto, e quando ele chega perto, o sábio abre os olhos e olha para ele. E vê que é um samurai. E aí ele fala assim: o que que você veio procurar aqui? Eu vim procurar a sabedoria. Então me disseram que o senhor sabe de tudo, então eu queria essa resposta. Eu queria entender assim sobre o céu e o inferno. E ele fala assim: bom, você é um homem da guerra, você é um homem bruto, você é um homem grosseiro, você é um ignorante, então não tem como eu te explicar. E o samurai, ele fica muito chateado, ele parte para cima desse sábio com a sua espada, e quando ele vai atacá-lo, o sábio fala assim: esse é o inferno. E o samurai fica pensativo com essa atitude do sábio, e ele entende que havia uma sabedoria, porque ele não estava se sentindo bem. E aí, quando ele percebe que havia sabedoria, ele agradece ao sábio, ele se ajoelha e fala assim: muito obrigado, sábio.
E aí quando ele se ajoelha e o sábio vê ele nessa outra condição, ele fala assim: esse é o céu. Então o samurai percebe toda a sabedoria que estava chegando até ele naquele momento. Bom, a moral da história é que às vezes nós procuramos as soluções para as nossas angústias em lugares que não nos resolvem assim completamente essas questões. E, como nós dissemos, nós estamos vivendo um momento que aparecem muitos problemas psicológicos. Então, assim, os psiquiatras estão com muito trabalho, os psicólogos estão com muito trabalho também, as pessoas têm problemas de tristezas, problemas de depressão, assim, quando é uma tristeza mais profunda. As pessoas estão com muitas ansiedades também, muito desgaste mental. Ocorrem muitos problemas assim de insônia nesse momento, problemas nos relacionamentos também, estresse, estresse não só em casa, estresse no trabalho. Enfim, nós estamos vivendo um período que isso está muito aumentado. E é possível que seja o caso, assim, de muitos de nós que, de alguma forma ou de outra, estejamos vivenciando um pouco disso. E, por conta disso, nós procuramos ajuda em vários lugares. Então, nós vamos agora, assim, tentar, assim, identificar quais são, assim, os possíveis problemas, assim, que levam a essas situações todas, né? Então, nós temos, assim, situações de incertezas, nós temos situações, assim, de rancores, raivas em nossos relacionamentos, que nesse momento estão, muitas pessoas, a gente convive mais tempo do que antes. Nós também vivenciamos, assim, muitas frustrações com coisas que dão errados. Os nossos problemas psicológicos, alguns deles também, é claro, vêm assim de traumas do passado, mas também eles vêm, às vezes, sem a gente perceber muitas vezes, de culpas. Nós sentimos algumas culpas que a gente não para prestar atenção nelas. E então tudo isso são causas que levam a problemas assim de ordem psicológica, levam a angústias, levam a gente a sentir desânimo também. Enfim, são situações assim muito desagradáveis, muito desconfortáveis. E acontece com alguma frequência que procuramos de repente ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica e mesmo assim as situações elas não se resolvem. Isso existe assim um motivo para que isso aconteça e o motivo é que nem toda a terapia serve para tudo. Então, atualmente existem muitas linhas ou muitas formas de terapia. Existem desde as terapias com remédios, às vezes quando a pessoa está quando nós estamos com algum problema assim, que nós não temos força para sair disso. Nós temos dificuldade de nos acalmarmos, mas uma dificuldade que eu estou dizendo assim, muito grande. Então, em alguns casos, a gente acaba indo em especialistas, normalmente da psiquiatria, que nos auxiliam dessa forma. Existem outras terapias que elas vão tratar os nossos conflitos emocionais, vão tratar as nossas angústias, tentando ver quais são os problemas que nós temos, às vezes que começaram na infância, na adolescência. E nós temos terapias que vão tratar assim da nossa calma também, das nossas ansiedades. E aí existem muitas.
existem terapias holísticas, existem atividades físicas que ajudam, meditações e, claro, muitas das terapias psicológicas, né, têm esse foco. Então, são caminhos que nós temos para resolver os nossos problemas. Entretanto, não são todas as terapias que vão trabalhar a nossa educação. O que eu quero dizer com educação? Educação é quando a gente vai trabalhar a mudança dos nossos hábitos, a mudança da forma que nós vemos os nossos problemas, a forma que nós vamos construir os nossos valores também, a forma como nós vamos analisar as nossas insatisfações. E dentro disso, assim, existem muitos campos que a gente fica insatisfeito com a nossa vida material, com as injustiças do nosso trabalho, com os problemas que nós temos, de repente, em casa, de que a gente não é reconhecido pelo esforço que nós temos. Então, nós temos, assim, muitos motivos que nos levam a insatisfações. Então, não são todas as teorias, as linhas de terapia que vão trabalhar isso, mas algumas vão trabalhar essas questões. Vão trabalhar as nossas relações de alguma forma para que estejamos em harmonia. E tem muitas linhas que vão trabalhar essa questão assim da gente se responsabilizar, da gente, digamos assim, se humildar um pouco para admitir que alguns problemas, ou talvez muitos problemas, sejam causados por nós mesmos. Entretanto, existe uma outra terapia, que é justamente a que nós estamos trazendo hoje para reflexão, que é a terapia do Evangelho, trazida pelo maior terapeuta que já existiu, Jesus. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a vida de Jesus, a forma como ele viveu e o que ficou registrado para nós para aprendermos com isso. Se a gente observar, Jesus trabalhou desde o início a humildade. Então, esse é um dos pontos muito importantes que o Evangelho nos traz, a humildade. Ele, espírito do nível que ele era, escolhe vir ao planeta Terra para nos ajudar, escolhe nascer numa manjedoura entre animais, numa situação muito simples. Jesus traz o Sermão da Montanha e a primeira bem-aventurança que ele fala é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão a terra. Ou seja, ele traz assim a humildade, porque os pobres de espírito são os humildes, como algo muito importante. Ele traz em primeiro lugar. A partir da humildade, nós conseguimos ver a necessidade de melhorarmos. Se nós não tivermos humildade, não tem como começar o trabalho de autoconhecimento. E neste momento estamos nos referindo a um autoconhecimento bem sincero, de identificar assim como é que nós funcionamos. Assim, quais são as coisas que nós temos assim para melhorar no nosso relacionamento? Por que nós temos dificuldade de perdoar? Por que nós temos dificuldade de sermos solidários? Por que nós temos dificuldade de agirmos em equipe? Em equipe dentro da nossa casa, porque de repente temos dificuldade, assim, o nosso comportamento não é de colaboração, nós temos dificuldade em aceitar as ordens do nosso chefe, de trabalhar com os nossos colegas. Aliás, nós temos dificuldade de interagir com pessoas nos mais variados ambientes.
Então, tudo isso exige muita humildade para enxergar que talvez nós tenhamos dificuldades, que nós tenhamos receios, que nós tenhamos assim muitas questões assim que nos levam a não sermos assim tão sociáveis. Então, o Evangelho ele trabalha muito todas essas questões. Boa parte, assim como o Evangelho de Jesus, ou a vida de Jesus nos trouxe muito da humildade, ela trouxe muito das relações também, do amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostariam que nos fizessem. Então, nesse momento, esse convite da noite de hoje, ou da tarde, assim, no momento que cada um for assistir à palestra, se refere principalmente a essa questão do analisarmos as nossas dificuldades nos relacionamentos. Isso Emmanuel, através do médium Chico Xavier, nos traz como sendo a maior contribuição do Evangelho. Então, embora nós procuremos várias terapias para resolvermos nossos problemas, se nós não procurarmos terapias que nos eduquem, que nos façam termos a consciência tranquila de que fizemos o nosso melhor, de que agimos da melhor forma com os nossos semelhantes, nós não ficaremos em paz, não ficaremos bem. Então, essa é a principal mensagem, assim, da noite de hoje. Que a gente procure se manter junto ao Evangelho, que a gente faça o Evangelho no lar, uma vez por semana, o que vai trabalhar as nossas relações em casa, que nós não deixemos de acompanhar as palestras semanalmente como uma forma de sempre revermos os nossos conceitos, nos sintonizarmos com algo assim que é diferente do que o mundo costuma trazer. A gente fica muito em contato só com problemas, só com, às vezes até com muita fofoca, na verdade. Então, isso não vai nos trazer muito bem-estar. Nós vamos ficar assim carregados, vamos ficar que nem o samurai que estava assim muito tenso quando ele parte para cima do sábio. Então, a ideia é que a gente fique que nem o samurai depois que ele fica humilde, que ele pede, que ele agradece pelas lições. Assim como Jesus ensina, inclusive no momento da cruz, a humildade de, de aceitarmos tudo que nos chega pelas mãos de Deus para a nossa vida. A vida que temos, ela foi configurada para ser a vida que nós mais precisamos, para que a gente aprenda com essa encarnação e consiga assim resolver questões que a gente vem carregando às vezes de várias existências. Então, vamos nesse momento assim fazer o convite para que a gente a partir de amanhã já comece a rever as nossas relações, principalmente rever o nosso orgulho e rever assim a nossa aceitação da vida que temos. Então, espero que tenham aproveitado essa mensagem da melhor forma possível para implementar com força na vida de cada um. Então, dessa forma, vamos encerrando, agradecendo a Deus, enviando as nossas melhores energias para que envolvam esse planeta em que vivemos, para que nós também levemos essa energia às nossas famílias, aos nossos colegas de trabalho, de bairro, para que todos fiquem em paz, construindo um mundo melhor. Então, muito boa noite,
vamos agradecendo aos nossos mentores individuais, a Jesus e a Deus nosso Pai. Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.